Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde. Boa tarde. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Sempre uma satisfação imensa voltar à minha casa mater, aqui onde eu começo minha jornada na doutrina espírita, aqui onde eu começo também minha jornada como palestrante, aqui nessa casa mesmo, nessa sala, só que invertida, era do lado de lá antigamente, né? Mas foi aqui que eu comecei. Eu fico sempre muito feliz de retornar à minha casa, apesar de estar aqui com frequência por conta dos grupos de estudo que coordeno, mas sempre é uma satisfação imensa rever esses rostos, rever essas pessoas queridas e também ver pessoas novas com as quais não ainda travei contato, mas que tenho certeza de que a doutrina espírita nos permite uma boa relação na medida em que nos coloca uma perspectiva com relação à vida que nos impele à responsabilidade, à melhora, à transformação e ao crescimento. Na tarde de hoje, especialmente, vamos ter a chance de estudar um texto do Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele que nessa coleção, a coleção Fonte Viva, uma coleção com 5 livrinhos psicografados por Chico Xavier, trazendo uma compreensão do que a doutrina espírita nos ensina a respeito das falas de Jesus, das vivências de Jesus. Aqui nós temos a chance de entrar em contato com um texto iluminado, porque, como diz Kardec na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita nos dá a chave para compreendermos os ensinos de Jesus com um olhar embasado em uma fé raciocinada, em uma fé robusta, porque uma fé que compreende. E com esse olhar, com essa perspectiva, é que Emmanuel redige os livros da coleção Fonte Viva, e hoje, especificamente, nós estamos tendo a chance de conversar sobre o livro Fonte Viva, que dá nome à série. E hoje, especificamente, nós nos detemos no capítulo de número 82 dessa obra belíssima, dessa obra que nos traz reflexões ímpares, sempre com o mesmo método apresentado por Emmanuel, que é o de trazer um versículo do Novo Testamento e analisar este versículo, trazendo o olhar espírita para nos facilitar a compreensão. E o versículo em questão, ele tira do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que é o versículo que assim coloca. João Marcos, sobrinho de Pedro, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Antes de passar para a fala de Emmanuel acerca deste versículo e do impacto dele para as nossas vidas, cabe que a gente faça uma reflexão sobre o contexto. Toda vez que a gente se vê diante de um texto, é importante que a gente tente compreender em qual contexto esse texto se estabeleceu. Era, neste momento, a última ceia, a quinta-feira que antecedia a morte de Jesus. Fizeram a refeição e então Jesus cingiu-se de uma toalha, buscou um balde com água
e ajoelhando-se, agachado, pôs-se a lavar os pés dos apóstolos. Ao que Simão Pedro disse na mesma hora: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés? Jesus olha para ele, sorrindo, e diz: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Ah, Senhor, respondeu o irascível Pedro. Então aproveita e lava a cabeça, lava as mãos. Ao que Jesus responde que não é necessário, pois ele já estava limpo. A ele, Jesus, cabia a tarefa de lavar apenas os pés. E ao fim, ele trouxe essa grande frase que nos traz essa reflexão: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas sim para servir. Olha que importante essa fala. Olha que relevante essa perspectiva. Ele traz o tempo inteiro ali o fato de que nós precisamos nos identificar qual trabalhadores onde quer que estejamos. Estamos aqui para servir. Me lembro bem de uma frase de um livro que ganhei de presente de meu avô, quando eu devia ter aí por volta de 7, talvez 8 anos de idade. Um livrinho famoso, o livro espírita que mais vendeu na história da humanidade, que se chama Minutos de Sabedoria. É espírita? Apesar de que a editora não seja espírita, Carlos Torres Pastorino escreveu esta obra quando já havia rompido com a sua antiga religião e tornado espírita. E é, na verdade, um compilado das mensagens que ele lia na rádio no momento dos Minutos de Sabedoria. E ali na rádio ele trazia a doutrina espírita. Então é um texto espírita. É curioso isso, né? Algumas pessoas nem sabem. Pois bem, eu lembro quando eu ganhei de presente essa obra, eu li uma mensagem. Quando eu abri a mensagem era extremamente interessante, porque convida-nos a refletir sobre o nosso papel em estando no planeta Terra. E finaliza com a seguinte frase que me impactou muito naquela época: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu tomei aquela frase como algo extremamente desafiador no alto da minha, como é que eu chamaria, maturidade de 7 anos de idade. Peguei aquilo e fiquei realmente interessado. E não havia, obviamente, em quase nada compreendido o que Pastorino tinha trazido. Talvez hoje ainda precise aprender mais a esse respeito. Mas aquela frase é o que nos toca hoje para a nossa compreensão da fala de Jesus. É preciso que nós nos alinhemos com o fato de que estamos aqui tal qual tarefeiros. Estamos aqui com o convite ao trabalho. Emmanuel traz na sua fala, explicando a mensagem, ele inicia dizendo que a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege um espírito de serviço para processo normal de evolução. Essa fala dele, já iniciando falando da natureza, a nos introduzir o fato de que tudo na natureza serve, me remete a uma outra mensagem de Emmanuel, que chama Ama e Serve.
nessa mensagem, ele traz o fato de que tudo na natureza está o tempo inteiro servindo. Seja a terra abrigando a semente, está ali servindo, dando de si, em prol de algo maior. Seja a própria semente, deixando manifestar o que está nela em potência e trazendo à vida aquele pequeno ser que dali brota e que vai trazer inúmeras outras sementes. E assim sucessivamente. Emmanuel vai falando que a ave serve, que o lavrador serve, que a água da chuva serve, e vai demonstrando que tudo em a natureza serve. E que nós não podemos estar aquém dessa necessidade evolutiva. Também precisamos servir. Aí Emmanuel diz: os olhos atilados, ou seja, atentos, observam a cooperação, o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundamente. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Tudo na natureza está em serviço. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Olha aí, hein? Observando o fluxo do existir, nós chegamos à conclusão de que servir é o que nos impele adiante. Aí ele prossegue dizendo: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. E a gente querendo dar do bom e do melhor para os nossos filhos, né? A gente querendo fazer de tudo pelo bem deles, se esquecendo que com isso estamos tirando deles a oportunidade do crescimento necessário, a partir do amadurecimento, da vivência pessoal. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. Como diz Sócrates, o conhecimento está dentro de nós. Ele propõe a maiêutica, que é basicamente o parir o saber, parir o conhecimento. Para que a gente consiga parir o conhecimento, não cabe que ele chegue até nós de mão beijada. É preciso que nós construamos a partir das circunstâncias dialéticas que a vida nos impõe. E com isso nós vamos crescendo, robustecendo e amadurecendo. Perceba que quem sempre teve tudo nas mãos não amadureceu. Não sabe fazer escolhas. As que faz invariavelmente são irresponsáveis e não arcam com as responsabilidades das que fazem. As pessoas que infelizmente se mantêm ainda nesse olhar de que são dignos de serem constantemente servidos, não aprenderam a dar de si. E com isso estão prisioneiras da necessidade do outro. Emmanuel diz que a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira, a pessoa que está acostumada a ser servida, cristaliza-se.
a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Olha que fala importante. Continuaremos. Quem aprende a servir com tudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. A gente aprende a se virar. A gente aprende a usar as mãos quando não recebe tudo no colo. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos em benefício de todos até o fim da luta. Aí termina com a seguinte fala, para que a gente reflita. É uma mensagem bem curta, né? Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Invariavelmente essa fala final me leva à lembrança da oração de São Francisco, quando ele nos diz que é preciso que a gente seja instrumento da paz de Cristo, que onde houver ódio, que eu possa levar o amor, né? Que é preciso que eu perceba que eu preciso dar mais valor ao servir do que ao ser servido, que é preciso que eu valorize as oportunidades que a vida me dá, dando da minha vida, dando de mim, de parte de mim. Sempre que a gente pega histórias assim, falas assim, a gente se remete a algumas histórias que a gente vê. Eu muitas vezes me lembro de contextos dos quais eu não posso comentar, porque são contextos do meu trabalho clínico. Eu trabalho atendendo pessoas, então histórias de vida que óbvio que eu não posso falar, porque ficariam até facilmente identificáveis. E aí por isso a gente volta e meia pega na literatura alguns exemplos que reverberam bem com relação a essa temática. E me vem à mente um exemplo em especial no livro Obreiros da Vida Eterna, se não me falha a memória, o capítulo 5, se chama Irmão Gotuso. Conta-se a história de uma espécie de casa transitória, uma espécie de ambulatório no plano espiritual inferior, em que trabalhadores denodados se dedicam ali ao bem, auxiliando as esferas superiores, ajudando os espíritos que ainda estagiam na sombra, para que consigam progredir para a luz. André Luiz conta que, estando lá, ele conhece um rapaz de nome Gotuso, que tinha sido médico quando encarnado no planeta Terra, vinha de uma perspectiva religiosa a outra, e quando morre, apesar de toda a ritualística que se submeteu na sua visão religiosa, percebeu que ainda estagiava em dificuldades e inferioridades humanas. O que é que acontece? Ele então se manifesta na intenção de auxiliar. Mas aí André Luiz vai perguntando as coisas, querendo saber como é o trabalho dele, aí percebe que alguns dos espíritos que ali estão fazendo o seu trabalho, nos períodos de descanso, de que merecem, está na lei do trabalho, lá no livro dos Espíritos, que todo trabalho exige descanso condigno.
Então, no momento de descanso, todos aqueles espíritos que ali estão trabalhando naquele ambulatório, naquela casa transitória, a casa de Fabiano de Cristo, inclusive, o nome da casa aí, porque foi fundada por ele, Fabiano de Cristo. E eis que o irmão Gotuso conta que muitos deles que estão ali vão para as esferas superiores para aurirem novos ares, porque eles estão ali numa ambiência densa, com um ar repleto de miasmas insalubres. Então, aqueles espíritos buscam o alto para respirarem uma espécie de refrigério e depois voltam para continuar o seu trabalho. Só que com ele é diferente. Por quê? Porque ele ainda não alçou as esferas superiores. Ele ainda não tinha sequer, por exemplo, visitado o nosso lar, que apesar de ser uma colônia espiritual, numa parte do umbral, numa parte ainda densa, já representava algo de maior do que aquilo onde eles estavam. Eis que André Luiz, que sentia muita simpatia, uma simpatia espontânea, natural, com relação a Gotuso, vai perguntar, mas por quê? O que é que acontece? Por que você não vai para as esferas? Por que você nunca foi a nosso lar? Por que você nunca experimentou? Aí ele diz que ele ainda tinha dificuldades em se desprender de padrões mentais. Olha o apego, a forma como nós encaramos a vida. Ele ainda tinha apego às suas imperfeições e por isso ainda guardava algumas mágoas por conta de acontecimentos. Depois que ele morre, ele descobre que a esposa dele se casa com outro. Ele fica magoadinho, ofendido. Coitadinho dele. E aí com isso, ele sentindo pena de si mesmo, autocomiseração, sentindo ali, né, uma sensação de pesar com aquilo que ele se sentia verdadeiramente enganado, melindrado com aquela circunstância. Ele então não conseguia perdoar e seguir adiante. Mas ainda assim ele era um trabalhador. Ele estava ali atendendo pessoas, ele atendia pessoas como que numa espécie de psicoterapia. No texto de André Luiz dá para entender que ele tinha um trabalho como que de um psicoterapeuta, talvez um psiquiatra. Mas estava ali uma atitude que ele tinha ali de trabalhador. Ele realmente ajudava muitas pessoas a prosseguirem na sua jornada evolutiva. Mas ele estava estacionado naquele parâmetro. Ele não conseguia ir adiante. Aí lá no capítulo 9 da obra, eis que vem de uma esfera muito superior a mãe de Gotuso na sua última encarnação. A mãe dele durante a sua última encarnação. E ela chama ele na chincha, encosta na parede, dá aquele puxão de orelha, e eu trago aqui como isso reverbera em nós, como essa fala dela é quase que um monólogo em que ela traz ali e que reverbera em todos nós, resvala em nossas almas, esse convite que ela faz ao filho. Ela diz assim: Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor, o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra da sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. Quanto a gente ainda se apega ao modus operandi, ao modus vivendi do passado, às formas de encarar, de interpretar a vida. E aí ela prossegue dizendo: as concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, filho meu, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Eita, que essa é uma facada no estômago.
Como assim permanecer em repouso? Ele é um trabalhador assíduo. Olha que fala importante para a gente pensar. Ele estava ali trabalhando constantemente, protegendo inclusive aquela casa de transição com as suas vibrações, com as suas orações, mas ainda assim a mãe vem dizer: acorde, coisinho, você está dormindo para a real vida. Aí ela prossegue: o mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é o senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho da esperança. Aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, devemos atentar vigilantes para seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpa qualquer. No entanto, recomendou: perdoemos 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esboçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Ele trabalhava, ele tinha um esforço, a mãe percebe e reconhece. Seu esforço é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Olha a chamada aí. Seus amigos, não obstante a luz lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve à obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes venenosos no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e prosseguiu: é razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância?
Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços presentemente em relação ao passado são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo, e creia que minha devoção por você não é menor. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E em razão disto, venho ouvi-lo sobre os teus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. Daí a um instante, ela pergunta a ele o que ele tem a falar. Mas Danilo é miserável e não vai falar o que ele respondeu. Porque palestra espírita serve para isso, para inspirar, para trazer curiosidade, para que a gente se debruce sobre o saber, para que a gente busque por nós. Então o nome do livro é Obreiros da Vida Eterna, que a gente então tem essa resposta na leitura de uma obra esplêndida que nos traz um crescimento imenso. Invariavelmente, esse tipo de leitura também me remete a outra figura fantástica, chamada Pedro Neves, um trabalhador também denodado, extremamente dedicado, que André Luiz descreve no livro Sexo e Destino. Só que ele, que era inclusive coordenador de trabalhos espirituais importantíssimos, se viu numa circunstância difícil quando, tentando auxiliar a filha que ainda estava encarnada, percebe que o seu genro estava malsinando a própria família ao frequentar prostíbulos. Então, naquele momento que ele entra no prostíbulo e vê o genro usufruindo dos serviços de uma mulher, ele fica extremamente possesso e vai proferir golpes que são sentidos como mal-estar pelo genro. Neste instante aparece uma entidade que se propunha a proteger aquela ambiência, orientando aqueles que ali estavam, e vem, traz para ele um abraço e diz: meu irmão, estamos aqui não é para isso. Aí nessa perspectiva a gente vai entender, não é o fato da gente estar trabalhando que a gente está verdadeiramente atilado com a mensagem de Jesus. No livro Pensamento e Vida, que eu sempre recomendo a leitura, uma belíssima obra, que Emmanuel inclusive descreve na introdução ser aquele livro, o manual que antecede a reencarnação. Quem estiver ali como candidato a reencarnar, Emmanuel diz que lê aquela obra, Pensamento e Vida, antes de encarnar na Terra. Olha como é interessante para a gente ler. Maravilhoso, uma obra fantástica. É o que eu considero uma introdução à série psicológica de Joana de Ângeles. Na minha opinião, pessoal, é o livro mais psicológico do Espírito Emmanuel. E aí, em Pensamento e Vida, ele tem um capítulo sobre trabalho. E aí ele vai falar que existe uma diferença entre o trabalho-ação e o trabalho-serviço. O trabalho-ação é aquele que traz uma modificação no ambiente, enquanto que o trabalho-serviço é aquele que traz uma modificação no trabalhador. Tudo depende da nossa atitude perante o trabalho. Tudo depende da forma como nós nos dispomos a servir. Olha que importante para a gente refletir, que às vezes a gente acha
que é necessário que a gente esteja ali o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E às vezes isso é uma fuga. É uma fuga de encarar-se, de olhar para si. Eu lembro da história bíblica, do texto do Evangelho, em que Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E aí, naquele momento que Jesus falava com amor, vem Marta desesperada: Senhor, fale com Maria para me ajudar, temos visita na casa, está uma bagunça, eu preciso de ajuda, ela está aí só querendo ficar nos seus pés. E aí Jesus diz: Marta, Maria escolheu o melhor. É preciso que a gente aprenda a ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Que a gente saiba ter disponibilidade para o trabalho, mas sempre com a contemplação da figura crística a nos inspirar, para que possamos dar presença nas nossas vidas, para que consigamos estar realmente inteiros e presentes, que às vezes a gente ocupa as mãos para não ter que ocupar a mente com o que realmente é necessário. Eu gosto de uma frase de Honório Onofre de Abreu, quando ele diz assim: o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Ele, que foi um grande trabalhador da União Espírita Mineira, nos traz esse exemplo vivendo, né? Ele que produziu até o fim da vida, trabalhando mesmo com câncer, trabalhando ali firme, se manteve, mostrando que em um determinado momento, quando a doutrina espírita começa a fazer sentido para a gente se sente convidado ao trabalho, ao serviço, verdadeiramente. É aquela história, né? Quando a doutrina espírita começa a fazer sentido para a gente, nunca mais a gente erra em paz. Não dá para errar em paz. É preciso que a gente esteja ali atento para perceber a necessidade de crescer e olhar com outro olhar, e perceber ali que ser útil, fazer parte da solução em vez de ser parte do problema. É preciso que a gente veja, como está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 37 a 39, que não se coloca vinho novo em odre velho. Porque se você colocar o vinho novo no odre velho, perde-se os dois. O odre incha e rasga, rompe. O odre é aquela bolsa que se guardavam os líquidos na época de Jesus. Então, era feito de pele de animais, né? Quando você coloca ali o vinho novo, ele vai obviamente inchar e vai acabar rasgando se for um odre velho. Por isso coloca-se, deita-se, como se diz no texto bíblico, deita-se o vinho novo no odre novo. Então isso quer dizer o quê? Quando a gente pega a mensagem do Cristo, que é o vinho capitoso que vai nos trazer a felicidade de que tanto necessitamos, quando a gente traz isso para as nossas vidas, a gente precisa se tornar um recipiente límpido para receber. Porque se a gente quer usar as antigas visões, a antiga mentalidade para manter aquele vinho novo, não dá. Não flui. A gente perde tanto o vinho quanto o odre. Não funciona. É preciso que a gente se transforme, para que a gente consiga ser como um Paulo de Tarso, que já no fim da vida, a gente quando pensa em Paulo de Tarso, pensa na transformação dele, ele que fora um fariseu, um fanático religioso, que mandou matar Estevão, que estava buscando Ananias para poder matá-lo também, quando recebe a visita do Cristo em pessoa, que vem lhe perguntar na estrada para Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele então diz: Senhor, o que queres que eu faça? Olha para isso, hein? Olha que atitude. Ali ele já demonstrava a sua grandiosidade. Ele pergunta em que ele pode ser útil. É o trabalhador. O que queres que eu faça? E aí ele vai fazer toda uma caminhada para dentro para sair daquela atitude orgulhosa, farisaica, para se transformar no grande exemplo que ele é para toda a cristandade. No livro Paulo e Estevão,
o melhor livro que eu já li na minha vida e que dá nome a esta casa. Belíssimo. A gente vai ver ele quando estava para sair de Cesareia do Mar, Cesareia Marítima. Depois de 2 anos preso, indo para o porto, porque já ia para Roma, onde seria julgado pelo imperador, porque ele, se utilizando do fato de ser cidadão romano, busca justamente o julgamento de César para ter a oportunidade última de voltar a Roma e conseguir lá também auxiliar com o seu exemplo pessoal. Ele então é recebido por uma multidão de pessoas no porto de Cesareia. E ali aquelas pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas condições sociais, com as mais diversas dificuldades pessoais, todos com os corações gratos, porque ele, mais de 20 anos de vivência da cristandade dentro do próprio coração, ele era o servidor. É ali que naquele momento ele percebe, né, que venceu o bom combate, como ele diz em uma das suas cartas. Então aí está, né? A gente pega esse exemplo e percebe como esse exemplo nos toca, como um servidor que deu de si, a ponto de um dia chegar e dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Como diz Viktor Frankl, ele alcança o estágio da autotranscendência, porque a autorrealização é você ser o mais completo você, que só você pode ser. Mas a autotranscendência é algo a mais do que isso, conforme dizem os psicólogos humanistas. A autotranscendência é você permitir que algo maior que você se realize através de você. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então é essa identificação crística do trabalhador, que está em paz com sua consciência, porque sabe que venceu o bom combate, que viveu o bom combate. E aí a gente percebe, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o texto de João, quem escreve é João Evangelista, que é belíssimo, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa fala é interessante para que a gente reflita. Não somos nós que buscamos o Cristo, é o Cristo que nos busca. Ele está à porta e bate. E aí a gente ouve alguém chamar lá fora, a gente finge que não tem ninguém em casa. O que a gente faz? Aí ele diz justamente: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ceia aí como símbolo da comunhão, que não é a comunhão imposta, é voluntária. Ele não arromba portas, ele apenas nos conclama ao trabalho. Eu preciso que a gente lembre que a casa espírita, assim como as eclesias, ou eclésias, a depender da forma como a gente pronuncia no grego, eclésia significa comunidade. Mas a gente traduz para o português, depois de tantos séculos, como igreja. Os textos bíblicos falam das eclésias ou eclesias. E ali a gente vai ver justamente que Paulo, em diversas das suas epístolas, eu trago a 1 Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, ele vai fazer uma comparação da comunidade cristã nascente com o corpo de Cristo. Aqui o Centro Espírita, que como a gente vai ver no livro dos Médiuns, Kardec deixa muito claro que é uma representação do que era vivido nas primeiras casas dos cristãos, no início da cristandade. A casa espírita também é o corpo do Cristo. A cabeça é o próprio Cristo, que nos inspira, que nos comanda, que age. A cabeça é o Cristo, que nos conduz. Mas quando é que a gente tem problemas e dificuldades no serviço do bem? Quando a gente vai ver um tentando se sobrepor ao outro, os egos lutando,
O corpo precisa dos membros, precisa dos olhos, dos ouvidos, da boca, do coração, dos pulmões, do pâncreas, da vesícula, do intestino, do estômago, precisa de tudo. Mas a gente fica tentando competir com o outro para saber o que é melhor, o que é mais importante, esquecendo que quem está aqui na frente tem a mesma importância de quem varre esse chão. Tem a mesma importância de quem levantou essas paredes. É preciso que a gente perceba no serviço a oportunidade de crescimento. É assim que a gente amadurece. Foi assim que Saulo se fez Paulo, através do trabalho. Assim que foi convertido ao cristianismo, ele foi acolhido por quem? Justamente Ananias, quem ele ia matar. Ananias que vem curá-lo da cegueira, porque ele ficou cego. E Ananias conduz ele à igreja de Damasco. Ele, acostumado ao sinédrio, com todas as pompas, com todo o tráfico de influências, todo o verniz social, e ele vai para aquela comunidade de Damasco, pessoa simples. Não tinha nem uma casa, a casa era um aluguel de uma senhora que tinha um filho deficiente e precisava daquele dinheiro para cuidar do filho. E aí ele vê aquelas pessoas simples, sem estudo, conversando sobre Jesus, sobre a mensagem de Jesus, e acima de tudo, se amando mutuamente. Porque Jesus dizia: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E Paulo se deixa tocar. E ao fim daquela preleção, eles ainda dividiam aquele pão e a água. Aí no livro Paulo Estevão, Emmanuel diz que Paulo comia aquele pão como se fosse o maná dos deuses. E bebia daquela água como se ela tivesse vertido diretamente do coração de Jesus. Como ele fala, a samaritana à beira do poço de Jacó: quem beber dessa água nunca mais terá sede. E Paulo finalmente entra em comunhão, começa a ser parte desse corpo, e ele vai se construir. Ele vai para o oásis de Dan e vai retomar o seu trabalho originário, da sua família, Tecelão. É o trabalho, é o serviço. É a partir do trabalho que a gente cresce, que a gente se robustece. Então, o Cristo sendo cabeça vai nos trazer inspirações, diretrizes. E é preciso que a gente lembre que a gente só leva daqui as nossas obras. Nós somos as nossas obras. Nós somos o serviço que prestamos. Nós somos justamente o que fazemos. O resto é pó e retorna ao pó. A gente é verdadeiramente o que a gente obra, o que a gente faz. Lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 42 a 45, a gente vai ver que Jesus coloca que aquele que quer ser grande precisa se fazer o serviçal de todos os outros. Quem quiser ser o maior, se faça o menor e sirva a todos os outros. Lá em João, capítulo 13, versículo 15... vamos ver que o Cristo nos traz a necessidade de seguir o seu exemplo. Que Ele próprio deu o exemplo a ser seguido. E que é preciso que nós façamos o mesmo que Ele fez. Não é uma coisa para a gente ficar admirando Ele lá longe, bem distante, numa redoma. E, Jesus, vamos adorar Ele. Não, é para fazer. Em vez de ele apontar com o dedo, vá por esse caminho, você olhar o dedo, que dedo lindo, que maravilhoso. Não, é seguir o caminho que o dedo está apontando. É fazer. Porque senão estaremos apenas desperdiçando o nosso tempo. E por fim, mas não menos importante, eu resgato uma fala que sempre me tocou, desde a infância, de João Evangelista. Quando ele fala sobre um diálogo realizado por João Batista. João Batista, primo de Jesus. Lá no início do Evangelho de João Evangelista, lá no capítulo 3, versículo 30, tem uma frase que sempre me tocou. Ele diz assim: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, baixa o ego, coisinho. Está na hora de diminuir esse eu com o qual você tem se identificado tanto, para que algo maior do que você se manifeste através de você.
É preciso que o Cristo cresça e que eu diminua. É preciso que eu consiga me despir de mim mesmo para ser um fiel servidor do bem, para eu ser a mão do Cristo onde quer que eu esteja. Sermão não é sermão, dar um sermão, falar o que é que eu tenho que fazer. Não, eu preciso vivenciar. Eu preciso perceber que a minha caminhada exige que eu caminhe também. Não fique na beira do caminho apontando, vocês têm que ir por aqui. Não. Eu preciso fazer. Eu preciso vivenciar. E assim eu cresço. E assim eu me torno o vaso límpido. Como fala-se sobre Paulo, né, que ele foi o vaso. Lucas fala nos Atos dos Apóstolos que Paulo foi o vaso escolhido. Só que ele foi o vaso escolhido porque ele se escolheu. Porque ele tomou para si essa tarefa de escolher-se como vaso límpido e foi se purificando para receber a linfa da vida. E ali transmitir a todos no caminho que passaram por ele. E até hoje passam, porque até hoje nós bebemos dessa fonte. Aliás, de vez em quando a gente tem aqui reuniões do grupo de atendimento fraterno na casa. Nós temos grupos de intervisão, onde a gente tem a discussão para auxiliar as pessoas, os atendentes fraternos, para serem melhores atendentes fraternos. E aí, de vez em quando, alguns falam sobre a dificuldade da convivência na casa espírita, que tem sido muitas vezes falas das pessoas atendidas nos atendimentos fraternos. Algo que é importante que a gente pegue os textos de Paulo, porque Paulo vai trazer justamente nos seus textos, nas suas cartas, as falas de Jesus. A gente lendo Paulo e Estevão vai entender que, na verdade, Estevão desencarnado se tornou o mentor espiritual de Paulo. E ali com ele esteve psicografando através da mão dele, trazendo, por sua vez, como médium no plano espiritual, a mensagem de Jesus. Então, é Jesus escrevendo pelas mãos de Paulo. E ali estão as mensagens de que necessitamos nas contendas, não só na casa espírita, mas na nossa casa. Vamos estudar mais os textos que Paulo escreve, que nos trazem conforto, alento, inspiração, crescimento e estímulo, para que sejamos melhores obreiros, para que sejamos fiéis servidores, para que sejamos vasos límpidos, para que a mensagem de Jesus se espalhe a todos que cruzem os nossos caminhos. Que a nossa presença reflita a presença dele, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que eu falei agora há pouco. Que a nossa consciência seja o espelho que reflita a presença de Deus, onde quer que estejamos. Que assim seja. Repletos de tanta gratidão a Deus por estarmos aqui, ouvindo a mensagem do Evangelho, também agradecemos a Danilo pela excelente exposição nesta tarde. E neste momento, pedimos aos passistas da casa que se distribuam no salão